Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com grande alegria, estamos recebendo mais um irmão nesta série documental de 15 anos da nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Itinga do Pará, nosso irmão Werley. O Werley que está aqui hoje nesta manhã para contribuir, para dar a sua contribuição experiencial destes anos de paróquia, destes anos de comunidade. Werley, seja muito bem-vindo ao Obrigado, nosso episódio. Se Cestinha. apresente para que todos nós possamos te conhecer melhor. Então tá, eu sou o Werley, casado com a Simone. Moro aqui no Itinga desde quando eu me entendo por gente, né? Nasci e me criei aqui. E a minha caminhada na igreja foi basicamente motivada pelos meus pais, né? Que me trouxeram desde cedo, desde pequeno. E desde quando comecei até hoje estou aqui, né? Seguindo essa caminhada, sempre aqui na igreja. E, claro, para a honra e glória do Senhor, né? Nessa caminhada que tivemos aqui. Então, essa é a pessoa Werley, né? Eu imagino que o primeiro grupo que você participou foi a catequese, já que seus pais te Sim. trouxeram, deve ter te trago para a catequese. Mas, Werley, fala um pouquinho para a gente sobre os outros grupos. Depois que você crismou, depois da sua primeira comunhão, quais grupos e pastorais você participou? Pedro, por incrível que pareça, como tu falaste, né? Comecei na catequese, então foi o primeiro grupo que eu participei como catequizando, né? Sim. E meu primeiro grupo na igreja foi a catequese, como catequista. Na época, eu lembro que Você consegue lembrar o ano? o ano Precisava? mais ou menos falei entre 2003, 2004 mais ou Certo. menos, né? Que aí foi quando eu recebi o sacramento do crisma. E na época eu lembro que o pessoal comentava, olha, o bispo vai perguntar que pastoral tu quer seguir. Ele sempre pergunta. E aquilo me gerou medo. Eu falei, moço, e agora para que pastoral eu vou? E lá, na caminhada lá, começou a fila. Vai fazer o que na igreja? Vai fazer o que na igreja? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou a vez do Werley, você vai fazer o que na igreja? Ser catequista. Olha que é uma missão difícil. Eu falei, não, mas é o que eu quero. Responsabilidade. Sim, mas é o que eu quero e vou vou ser catequista. Certo. Aí no ano seguinte, iniciei na catequese. Na época nós tínhamos aqueles encontros, não sei se quando tu começou a participar, se ainda tinha, né? Aqueles encontros de início de ano, passava 3 dias de encontro fechados, catequistas. Sim, me lembro. Me Né? lembro, Então, sim. era a nossa formação de catequista na época, né? Então, arrumei minha mochila, meu colchonete e fui para esses 3 dias de encontro lá em Dom Eliseu. E lá já veio logo aquela descoberta, tu vai querer fazer o quê? Tu vai ficar com qual turma? E eu sempre me identifiquei com o público jovem. Então foi um chamado forte, né, Weller? E logo Sim, na sua crisma já para ser catequista. sim. Aí naquela época eu me identificava muito com o público jovem, ficava naquele pensamento. E aí, será que eu vou pegar a pré-catequese? Será que eu vou pegar ali uma turma de Eucaristia? E eu fiquei naquela, A né? coordenação na época era em Dom Eliseu. Era em Dom Eliseu, Sim. isso. Tinha a coordenação em Dom Eliseu e tinha, digamos que os coordenadores De de comunidade. comunidade, Sim. né? Que era o que tinha aqui. Na época, se tu me perguntasse quem era o coordenador da época, de cabeça que eu não me recordo, né? Mas tinha o Carlinhos, que ele era bem forte. Não sei se era ele o coordenador na época, né? Uhum. Mas fomos para esse encontro. E aí lá a gente participou dos 3 dias, voltamos para cá e aqui me deram uma turma de primeira Eucaristia, que foi minha primeira turma. Naquela época, então, era 2 anos de caminhada, a turma de Eucaristia. E dali para frente, digamos que as outras pastorais foram aparecendo, foram surgindo. Inclusive, naquela época também de catequista, foi quando eu conheci a minha esposa, que hoje é a Simone. E eu conheci ela naqueles encontros também, né? Até então, Então, só colegas, né? então a catequese, ela foi a sua primeira pastoral, tanto como catequizando, depois, posteriormente, como Como catequista. catequista, exatamente. No entanto, Erley, nós sabemos que você tem um carinho e uma contribuição muito grande dentro da Pastoral da Juventude. Conta pra gente como foi essa inserção na Pastoral da Juventude. Você chegou a ser coordenador paroquial na época, já a paróquia. Sim. Como foi a inserção na Pastoral da Juventude e quais contribuições você entregou para essa pastoral? Pedro, na época, quando me chamaram para participar da Pastoral da Juventude, foi o Júnior. Qual Júnior? O Júnior, irmão do Carlinhos. Certo. Né? Eu acredito muito que, na verdade, o Júnior
ele era um evangelizador na época, já nas escolas. Conheci ele na escola e ele me chamava. Alacide Nunes? Alacide Nunes, na época. Ele, Werlin, bora participar da Pastoral da Juventude. Eu falei, moço, e é tão tal para te entender. Você já catequista. Já catequista, isso que eu ia falar agora, né? Naquela época era tão tal que eu era catequista, o Júnior também estava na catequese, mas nós não tínhamos muito aquela proximidade. Sim, entendi. Aí eu acho que essa questão de ser catequista fez com que ele se aproximasse mais da questão lá na escola. Werner, por que tu não vai também ser pastoral da juventude? Eu vejo que tu tem essa vocação. Ele falava, né? Você que gosta de jovens, Isso, né? exatamente. Aí eu falei, vamos. Aí na época eu vim visitar, era o Joac, né? Comecei ali no Joac. Na época a coordenadora era a Graciara e o vice-coordenador era o Jeremias, né? O irmão dela. Sim. E ali foi quando começou, né? Comecei ali, sempre gostei dos encontros, rapaz, aqui que eu me achei, as dinâmicas, né? As brincadeiras, os encontros que a gente tinha, os retiros de carnaval, então tudo naquela linguagem jovem. E era muito movimentado, né? Muito movimentado, era muito, muito. E você muito se mesmo. identificou? Me identifiquei naquilo ali. E aí, de um determinado tempo, a Graciara começou a perguntar, olha, semana que vem vamos preparar o encontro 13h. Quem se sentir à vontade pode vir. Para ajudar. Para ajudar. E eu vim, comecei a vir, né? Começava olhando, observando como é que era preparado o encontro. Sim. E ali começava também a fazer umas brincadeiras, umas dinâmicas, e aquilo me prendia, né? Querendo ou não. E foi quando eu comecei, né? E quando teve a próxima eleição para coordenadores, perguntaram se eu não queria, eu falei, não, coordenador ainda não. Acho que é muita coisa de uma vez só, coordenador ainda não. Aí catequista. E catequista. Aí eu peguei e fui, no caso, fiz parte da coordenação, ajudava ali, né? Foi quando apoio. Um apoio. Foi quando a gente até começou a dividir. Olha, a coordenação vai conduzir o encontro e vamos começar a dividir. Tem a equipe de animação, que a gente começou a dar essas funções dentro dos grupos, né? O Erle, isso aí era 2005, 2006. Entre 2005 e 2006 ali, mais ou menos, né? Que era cerca de 20 anos atrás. Isso que acontecia, né? E tudo eu na catequese. Nunca saí da catequese, sempre catequista e pastoral da juventude. Dava para conciliar sempre os dois. A catequese comumente era num sábado e o encontro da pastoral da juventude era no domingo. Poderia até surgir o Erle, mas não ficava sobrecarregado, né? Naquela época era uma questão, Pedro, que a gente gostava muito. Você fazia o que gostava, se identificava. Então vinha aos domingos, deixar de ir para um banho para estar aqui 13h preparando um encontro. À noite, na época, o que era balada, bombada, aquela questão do brimbal, essas festas. Não, eu prefiro aqui eu me encontro, eu me identifico aqui, gosto daqui. Né? E aí era prazeroso, né? Na verdade. E na época nós tínhamos ainda na pastoral, perguntavam por que eu fui para o Joac. Primeiro por causa do Júnior, que participava lá. E na época tinha também, além do Joac, tinha o JBC e o Jutec. Eram os 3 grupos da época. Nós reunimos ali naquela sala de baixo do salão, que hoje é o refeitório, a cozinha, né? E lá em cima, nas 2 salas, ficava o Jutec e o JBC, né? E foi logo em seguida daí que me chamaram para ser coordenador. E eu aceitei, na época, coordenador do Joac. E fiquei na coordenação, foi muito gratificante. Aí quando, não sei se... Pode ser que vai chegar nesse momento aí de perguntar uma grande lembrança. Uma lembrança que eu tenho, que é marcante, até me arrepio quando eu lembro agora. Que foi como é que se diz? Quando tu falou de mensagem forte, essa é forte mesmo. Tudo bem. Que foi o aniversário do Joac. Né? Nós fizemos um aniversário aqui, convidamos um grupo de fora para vir cantar na noite. Na época era o Rosa Mística. Nossa, esse grupo era muito repercutido, todo mundo falava dele e nós corremos atrás. E fizemos esse aniversário do Jutec. Cara, esse salão lotou. Gente entrando, a gente não sabia mais o que fazer, lotado. Eu falei, cara... Isso em 2000 e quanto é? Isso foi mais ou menos ali, Pedro, em 2008, 2009, mais ou menos. E esse aniversário era de 10 anos, 20 anos? Era nesse sentido, se eu não me engano, era 10 anos de Joac, né? Então a gente fez um aniversário que foi muito gratificante. Marcante. Entendeu? Foi eu acredito que na época, pro nível da nossa comunidade, foi um dos maiores eventos que a igreja tinha feito.
Pena que nós entendeu? não temos lembranças. Naquela né, de vez em quando a gente está nos grupos, a gente vê algumas fotos, né? A galera se abraçando, se curtindo, se divertindo, dançando, né? Mas Então como naquela tem época hoje, não temos como recordar, né? na Mas época nós foi não tínhamos o Erle fotógrafo ainda para. ainda não. O Erle se emociona a trazer essas lembranças maravilhosas da época da Pastoral da Juventude e trazendo agora para 2010, chegada do Padre Manuel. O Erle, inclusive, foi o comentarista daquela missa É, de 2010, uma lembrança muito boa. Eu estava aqui naquela missa, me lembro muito bem como foi aquela missa. O Erle foi o comentarista, o animador na época desta celebração eucarística. O Erle, como foi aquele dia de fevereiro, com a é, é. chegada do Padre Manuel? Pelo primeiro houve por mais que tivéssemos tido uma preparação, né? Eu acho que umas semanas antes, o padre, antes de ser empossado, ele veio para conhecer um pouco, né? Todo mundo olhando assim. Tem quando você vê uma pessoa vindo visitar e olhando curiosa, e como é que é ele? Quem é ele? Aquelas Sim, curiosidades, né? E aí nós, na época, preparamos a liturgia, né? E justamente, hoje, graças a Deus, temos a pastoral litúrgica, que na época não tinha. Aí as pessoas procuravam, né? E ali, não, o Erlen é uma pessoa muito dinâmica, bora convidar ele para poder fazer o comentário. Você aceita? Ela falou, aceito, tudo bem. E aí, quando eu estava pensando, querendo ou não, as pessoas talvez acham que não, mas eu estava comigo. Que palavras usar? O né? que dizer nesse momento? Não tínhamos a internet que temos hoje para pesquisar belas Não, palavras, não né? tínhamos. E aí eu fui rabiscando, e, e foi quando eu pensei, não, eu acredito muito que as palavras hoje são de sabedoria. E aí eu peguei naquela época e fiz um comentário contando um pouquinho da nossa paróquia, né? Como que ela tinha se tornado. No comentário mesmo eu falava que houve um desafio, o bispo falando, olha, se vocês fazem na casa paroquial, eu dou o padre. Sim. Né? E fui contando Essa fala é sobre... muito marcante aqui nas entrevistas, né, do bispo Dom Luiz Ferrando. e foi trabalhando, a gente pega nesse discurso, falando que houve esse trabalho. E aí, na época, eu falho a memória quantos anos o padre Manuel tinha na época. Eu falava que há tantos anos atrás, que era a época que ele tinha nascido, Sim, Deus já tinha colocado no coração dele que ele viria para essa paróquia. Então, naquela época, naquele ano, sim. essa paróquia já estava sendo moldada desde quando ele decidiu ser um sacerdote. Então, já tinha essa preparação. E acreditamos nós que o padre também se sentiu muito seguro por ver o acolhimento, por ver a forma que estava sendo recebido. E nós, ao mesmo tempo, naquele mesmo episódio, eu pensava comigo, né? A paróquia que ele estava veio deixar ele. Sim. E aí parece que uma das pessoas lá, que eu não me recordo o nome, falava, olha, estamos deixando o Padre Manuel. Aí eles começaram a falar as benfeitorias, como que ele era lá. E aquilo tudo parece que trazia uma responsabilidade maior ainda para a gente. Sim. Se ele foi bem acolhido lá, então temos que acolhê-lo bem aqui também, né? Então foi mais ou menos assim, né? A gente fez esse texto de acolhimento, a acolhida dele. Foi um momento muito bonito na entrega da chave da paróquia, né? E ali, então, oficialmente, nós tínhamos, então, a nossa paróquia, né? Que foi, inclusive, tivemos até esse decreto também, tudo, e foi, digamos assim, a gente festejava, comemorava. Mas na segunda-feira, e agora? Somos paróquia. Como é que vai E ser? agora? Ai, velho, a noite anterior, aquele júbilo todo. Mas quando amanheceu o dia Ninguém e sabe, e todo mundo agora? pensou, olha só, nós somos paróquia, e agora? Mas a gente deu conta, né? Sim, graças a Deus. E até mesmo, como é que se diz, quando tu falou nesse sentido, né? E foi quando me chamaram também nesse mesmo período para ser coordenador paroquial na Pastoral da Juventude. Foi um ano muito gratificante. Graças a Deus, o Padre Manuel, ele sempre apoiou, sempre estava ali ao nosso lado. Tinha algumas programações, a gente conversava com ele estava ali para dar apoio, para ajudar. E em todos os sentidos. Quando tínhamos encontros diocesanos que tínhamos que sair, ele, olha, como é que vai ser para daqui para lá? Quando ele não arrumava o carro, ele também arrumava a questão de, que vai quantos? Vou pagar passagem. Então sempre apoiou, sempre colaborou
pelo crescimento também da Pastoral da Juventude, né? E foi uma forma tão grandiosa que a Pastoral da Juventude cresceu naquela época, que foi quando surgiu o quarto grupo, o JUFAP, Chufap. né? E ali, então, com o surgimento do JUFAP também, aí foi começando a surgir as novas ideias, começamos a evangelizar na praça, fazer os encontros. Me Saímos lembro. da PJ aqui, não, hoje não vai ser aqui não, vai ser ali na praça. Me lembro, eu participei desses encontros na praça. E naquele período o pessoal sentiu essa necessidade da pastoral ter uma animação. E foi quando veio também a banda Anjos, Sim, me lembro né? da banda Que Anjos. surgiram e fazia as animações. Tinha ali o Frank, que hoje não está mais aqui na paróquia, está em Belém, né? Tinha o Amadeus. E aí, além dele também, foi quando também surgiu, além do Anjo, também Som do Céu. E aí foi Sim. tudo trabalhado em prol da juventude, Dentro, então, evangelizando. esses ministérios de música surgiram dentro do contexto juvenil, da pastoral da Isso, dentro juventude. da pastoral da juventude, né? E a gente tem muita gratidão por eles, porque eles fizeram animação naquela época. Porque nós tínhamos uma tradição. O último domingo do mês, bora fazer um encontrão. Isso, E grupão, e eles chamava. iam animar, né? Eles que faziam, nós tínhamos muita dependência, não tinham como, e eles começaram a fazer essa animação e foi muito bom pra gente, né? Até mesmo também dentro da pastoral da juventude, eu costumo falar, Pedro, se eu fosse coordenador hoje, como que eu seria? Eu, para te falar a verdade, não sei. Na nossa época, nós não tínhamos a tão almejada internet. Sim. Hoje em dia, a juventude está muito presa nas redes sociais, no Instagram da vida, no TikTok, nessa modinha de fazer uma dancinha, uma coisa ou outra, né? E naquela época não tinha essas atrações, era aqui mesmo. Sim. E nós fazíamos as quadrilhas da Pastoral da Juventude, fazíamos os encontros, convidávamos Carnaval. pessoas, enfim. Uma lembrança que eu tenho, Wesley, daquela época, era o Dia Nacional da Juventude, o Sim, DNJ, que era sim. um evento grandiosíssimo. Uhum. Eu ainda me lembro de um dos primeiros encontros que eu participei, acho que era Celebrando a Memória e Transformando a História. Uhum. Que você era o coordenador paroquial na época, acredito que isso foi em 2010 ou 2011. Isso, mais Uma ou menos nessa camisa de época. estampa alaranjada. Sei, sei. Uhum. Então eram festas muito grandes em prol da juventude. E como tu falou, né, a gente tem uma lembrança muito, muito mesmo, porque nesse DNJ a gente conseguiu trazer outras paróquias, outras comunidades de fora, conseguimos trazer naquela época a coordenação diocesana para participar aqui também, algo que até então não era sonhado, né, mas conseguimos trazer para cá. E me lembro muito bem que nessa época, quando nós fazíamos os nossos encontros, a gente se prendia muito. Claro que é uma palavra bíblica, mas o Dom Luiz falava muito, né? Que se fazer fraco para conquistar o fraco, se fazer forte para conquistar os A fortes. segunda leitura da missa da semana passada foi essa aí. Que foi quando disseram, né, que a gente faz muito isso. Como é que vocês fazem uma quadrilha e convida todo mundo, faz um passeio e chama todo mundo Sim, e não faz. Olha, a gente faz o seguinte, a gente promove o encontro, as pessoas vêm. sim. Agora, nosso trabalho é como segurar essas pessoas. Né? Então, naquela época, a PJ trabalhava muito assim. A gente convidava muito, a gente conseguimos trazer. Agora, bora fazer o trabalho aqui dentro. Né? Então, por isso que eu te falo que hoje eu não sei como que faria. Uma época em que nós tínhamos 4 grupos, hoje a gente praticamente temos um grupo. Né? Então, a gente coloca-se numa situação... Eu reflito muitas vezes sobre isso. Será que naquela época era mais fácil ser coordenador? Ou hoje é mais difícil porque a gente compete com outra modernidade, vamos dizer Com assim, né? realidades que nem estão próximas de nós. Exatamente, bem Então cabe uma diferente. reflexão. Uhum. E pela ocasião dos 15 anos da nossa paróquia, Werley, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos seguidores e paroquianos? Olha, como é que se diz? Até mesmo o Padre Zezinho já falava, né? Que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Então, essa mensagem eu dedico aos jovens que possa fortalecer cada vez mais a nossa igreja. E você pai, você mãe, que também tem seu jovem em casa, eu sei que você já faz, né? Um convite diário dele poder vir para a igreja. Continue trazendo cada vez mais e motivando a pastoral a participar desse movimento jovem que temos hoje na paróquia. A gente observa que essa juventude, essa força e esse vigor é que a nossa igreja precisa. Então, traga eles para cá para que a gente possa ter essa igreja cada vez mais jovem. E a juventude
É a igreja de amanhã. Exatamente. Então a gente precisa cultivar a juventude para que a gente possa celebrar daqui a 15 anos 30. Isso, E daqui a 30 anos 45. e não só pensar, ele vai quando ele quer. Não, é esse incentivo, essa cativação, esse empurrãozinho, vamos dizer assim. Apresentar Jesus para as pessoas, inclusive para os jovens. E a guisa de agradecimento, o Erle está aqui trazendo para a gente grandes e boas experiências sobre tempos áureos de nossa paróquia, da nossa comunidade. E ele continua a contribuir hoje com a fotografia, na liturgia, no empenho das pastorais, nas celebrações litúrgicas. Inclusive, será o nosso comentarista dos 15 anos. Me fizeram esse convite, Recordar é viver. Se você estava aqui em 2010, você vai estar aqui em 2026, neste novo tempo que nós vamos inaugurar. Sim, na graças nossa a paróquia, Deus. para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por Ele, para Ele todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós e socorrei-nos. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Itinga do Pará, 15 anos de graça e missão. Muito obrigado, Eu que agradeço.